Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Olga diz para Álvaro que o filho que está esperando é dele. Eduardo tem um plano para se livrar de Linda e voltar para Ariadna. Gemma conta para Jimmy que está grávida. Bárbara aluga sua casa para Lino. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Vencer o Desamor, no resumo semanal de 19 a 23 de dezembro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 19 de dezembro. Olga finge não saber nada sobre a relação entre Álvaro e Ariadna. Ela agradece a Ariadna por ter lhe emprestado o celular e vai embora. Érica aconselha Gemma a contar toda a verdade para Jimmy e diz que se ele gostar mesmo dela, vai ficar com ela. Olga diz a Paulo que tem muitos projetos, não só profissionais, mas também pessoais com o Álvaro. Bárbara fica atrás da porta escutando a conversa entre Gael e Daphne. Gael convida Daphne para passarem um final de semana juntos, só eles dois. Álvaro pergunta a Ariadna por que ela ligou para ele e não lhe disse nada. Surpresa, Ariadna diz que só ligou para ele uma vez e fala: será que a Olga voltou a te ligar? Porque se foi assim, talvez ela pode ter visto algo a mais em meu celular, uma mensagem entre nós dois. Álvaro diz que acha que não, porque se Olga tivesse visto algo, ela não teria ficado calada, pois ele a conhece. Álvaro diz a Ariadna que é o homem mais feliz do mundo por eles estarem juntos e que quer vê-la. Ariadna combina de se encontrar com Álvaro no dia seguinte, depois de deixar o Tadeu na escola. Olga diz a Álvaro que não quer tomar mais o tempo dele, pois imagina que ele anda muito ocupado com o trabalho, uma namorada ou amiga, seja lá o que ele tenha. Intrigado com o comentário de Olga, Álvaro diz que anda bastante ocupado, mas é com os assuntos do escritório. Dissimulada, Olga diz que é bom saber que o trabalho continua sendo a prioridade dele. Ariadna e Álvaro se encontram. Álvaro diz a Ariadna que sempre sonhou em ser pai, mas esse foi um sonho que por alguma razão a vida lhe negou. Ariadna diz a Álvaro que ama o filho, mas não voltaria a ter outro filho. Ariadna diz que Tadeu vai precisar dela a vida toda e ela prefere se dedicar 100% a ele. Álvaro diz que nunca pensou que iria escutar ela dizer isso e que achava que ela desejava um segundo bebê. Ariadna pergunta se o fato dela não querer ter mais filhos seria um problema na relação deles. Álvaro responde que não e diz que poderia assumir com prazer o papel de pai do Tadeu, que é um menino incrível. Ariadna diz que sempre soube que ele era um ser humano maravilhoso, mas o que acabou de dizer lhe fez comprovar isso ainda mais. Eduardo prepara uma noite romântica para Linda e ele. Linda diz que não esperava isso, mas que gosta muito, ainda mais porque eles estiveram brigados nos últimos dias. Acompanhada por Álvaro, Olga e Bruno, Bárbara vai ao banco e paga a hipoteca da sua casa. Eduardo conversa com amigos sobre a noite que teve com Linda, mas diz que já não sente mais nada por ela. Olga liga para Álvaro, diz que uma pessoa que tem muito dinheiro quer investir no projeto deles e marca de se encontrarem em um hotel. Ariadna recebe uma mensagem de Medusa dizendo que quer vê-la e vai ao encontro dela. No bar do hotel, a atendente informa a Álvaro que a reunião dele será na suíte principal do hotel e estão o esperando lá. A inquilina de Bárbara está com alergia e exige que ela se desfaça do cachorro ou ela irá embora de lá. Medusa diz a Ariadna que o seu nome verdadeiro é Yara e que está disposta a contar tudo para ela. Yara diz que leu o artigo que Ariadna escreveu sobre Liz, se deu conta da importância da solidariedade e por isso está ali. Daphne pergunta se Gemma pode cuidar dos filhos dela, porque Gael e ela querem sair sozinhos. Gemma diz que Daphne pode sair tranquila com seu namorado. Na suíte do hotel, Olga diz a Álvaro que teve que armar uma pequena armadilha para ele, porque tem uma surpresa para lhe dar e tenta seduzi-lo. Álvaro não cede e deixa claro que agora ama outra mulher. Despeitada e furiosa, Olga pergunta quem é. Álvaro diz que há muito tempo ela perdeu qualquer direito de se meter na vida dele e sai.
Bárbara garante à inquilina que vai se desfazer do cachorro para que ela possa ficar tranquila. Irritado, Álvaro vai saindo do hotel pelas escadas. Olga tenta impedi-lo e acaba caindo. Olga pede para Álvaro ajudá-la e diz que não quer perder o bebê dela. No hospital, Álvaro diz a Olga que o médico não encontrou nada grave e, apesar do susto, ela já pode ficar tranquila. Yara sofre ao contar sua história para Ariadna. Yara diz que isso aconteceu há 1 ano, mas ela se lembra como se fosse hoje, porque ali começou o seu inferno. Sem vergonha, Olga diz a Álvaro que o bebê que está esperando não é do Paulo, mas sim dele. Álvaro fica surpreso. Terça-feira, 20 de dezembro. Álvaro diz a Olga que se ela estiver dizendo aquilo porque já não está com o Paulo e porque quer que ele volte para ela. Olga o interrompe e diz que não seria capaz de enganá-lo com isso. Pilantra, Olga diz que está falando a verdade e se Álvaro não acredita nela, é só fazer as contas. E fala que eles conceberam o bebê deles justamente no hotel onde acabaram de estar, quando foi a última vez que fizeram amor. Álvaro pergunta a Olga se Paulo sempre soube disso. Olga confirma que sim. Medusa conta a Ariadna, em detalhes, tudo o que se lembra do dia em que foi violentada. Olga diz para Álvaro pensar que finalmente eles conseguiram conceber o bebê que tanto desejaram e podem ser felizes juntos. Desnorteado, Álvaro diz que não sabe o que dizer para ela. Olga diz que Álvaro deve estar pensando que ela inventou isso, mas diz que eles podem fazer um exame de DNA e assim acaba as dúvidas dele. Álvaro diz que precisa ficar só e pensar. Olga se faz de compreensiva, diz que o entende, que depois de tudo que falaram, precisam de espaço para analisarem e pensar nas coisas. Álvaro procura Paulo e pergunta se o filho que a Olga está esperando é mesmo dele. Paulo responde que sim, que Álvaro é o pai desse bebê. Paulo diz a Álvaro que ele sempre esteve entre a Olga e ele, mas agora já tem um caminho livre para buscá-la e para cumprir essa ilusão que tem de ser pai. Paulo parabeniza Álvaro e diz que ele ganhou. Bárbara entrega o cachorrinho para adoção. Ariadna conta para Cassandra sobre a conversa que teve com Medusa. Álvaro diz a Bruno que vai se responsabilizar pelo filho dele, mas que não sabe como reagir com a Olga. Bruno pergunta se Álvaro voltaria com a Olga por causa do bebê. Álvaro diz que está muito confuso e que a única coisa que sabe é que tem que dizer para Ariadna que a Olga está esperando o filho dele. Tadeu chega em casa, não encontra o seu cachorrinho e fica muito nervoso. A inquilina chega, discute com Bárbara por causa de Tadeu e acaba contando que ela entregou o cachorro para ser levado para o mais longe possível, como deve ser. Daphne olha com desaprovação para Bárbara. Olga começa a jogar com Ariadna. Ela liga para Ariadna, diz que precisa falar com ela com urgência, mas pede para ela não comentar com ninguém o que vale dizer, nem sequer com Álvaro. Ariadna diz que está esperando por ela no jornal. Furiosa, Bárbara diz à inquilina que o cachorro vai voltar para a casa dela e se ela não gostar, pode ir embora, pois já sabe onde fica a porta. Tadeu não para de repetir que quer o Dino. Daphne pergunta o que Bárbara vai fazer agora. Imediatamente, Bárbara liga para a mulher que pegou o cachorro e fica sabendo que ele já foi adotado. Jimmy dá uma pulseira de presente para Gemma. Bárbara pede a ajuda de Lino para tentar recuperar o cachorrinho do Tadeu. Olga pergunta a Ariadna se Álvaro não contou nada para ela. Ariadna pergunta o que Álvaro teria para lhe contar. Olga diz, da minha gravidez e que o filho que eu estou esperando é dele. Surpresa, Ariadna pergunta o que Álvaro disse para ela. Olga adora ver a reação de Ariadna. Diz que Álvaro ainda não lhe respondeu nada em concreto, mas ela teve que lhe contar, porque se ele estiver saindo com alguém, ela não sabe o quão sério isso pode ficar. Olga diz que Ariadna é a melhor amiga do Álvaro e pede para ela aconselhar se deve procurar por ele ou deve esperar que ele a procure, porque ela não quer errar outra vez com o pai do seu filho. Ariadna diz para Olga esperar Álvaro procurá-la. Olga vai embora. Ariadna liga para Álvaro e diz que Olga lhe disse que o filho que está esperando é dele. Bárbara e Lino conseguem recuperar Dino. Tadeu fica feliz em ter Dino de volta.
Lino diz a Bárbara que quer alugar a casinha dela e que acredita que está claro que entre eles pode haver uma excelente amizade. Bárbara concorda, deseja que Lino seja bem-vindo à sua nova casa e diz que ele é como um anjo que caiu do céu. Álvaro diz a Ariadna que imagina como ela está depois do que ficou sabendo, mas não quer que ela se sinta mal e que a ama. Ariadna diz que também ama ele, mas que acha que é o momento de se perguntarem se vale a pena seguirem com a relação deles, quando por fim a vida está dando para ele tudo o que lhe tirou. Álvaro pergunta se ela quer terminar com ele. Ariadna diz que não está dizendo isso e pergunta se ele está disposto a voltar com a Olga pelo filho dele. Quarta-feira, 21 de dezembro. Álvaro diz a Ariadna que está disposto a se responsabilizar pelo filho dele. Ariadna diz que aquele não é um lugar e nem um momento para conversarem e que é algo em que ele tem que pensar muito bem. Ariadna diz que é melhor ele ir embora e os dois conversarão depois. Medusa diz a Cassandra e Ariadna que depois que foi violentada, a sua vida mudou. Ela não queria sair e não queria fazer nada. Ariadna diz a Medusa que graças a tudo que ela lhes contou, ela vai poder escrever a sua história e sabe que vai chegar ao coração de muita gente. Bárbara diz a Daphne e Ariadna que como Calisto está foragido, Lino vai estar pendente delas, porque elas morando sozinhas precisam de um homem que cuide delas. Calisto liga para alguém, diz que já está cansado e que agora mesmo está voltando para a cidade. Álvaro diz a Ariadna que não vai voltar com a Olga e que é ela quem importa para ele. Álvaro diz que Ariadna é o melhor que aconteceu na vida dele e ele não vai se sacrificar. Ariadna pede para Álvaro entendê-la, diz que o ama muito, mas não vai se expor para terminar com o coração quebrado. Linda diz a Eduardo que sente que não tem tido tempo para os dois, que tem sido muito exigente, mas promete que vai mudar. Ao ficar sozinho com o amigo, Eduardo diz a ele que vai pensar em algo para que Linda decida deixá-lo. Bárbara diz a Álvaro que ele já pode ficar tranquilo, porque Lino vai fazer companhia para elas. Álvaro conta para a mãe que o filho que a Olga está esperando é dele. Bárbara não acredita e diz para Álvaro não cair na conversa de Olga. Álvaro diz à mãe que ser pai é o que ele desejou toda a sua vida, mas isso não quer dizer que ele vai voltar com a Olga. Eduardo manda uma mensagem para Ariadna, dizendo que ela não sabe o quanto ele se arrepende por não estar com ela. Álvaro diz a Olga que vai se responsabilizar pelo filho deles, mas o que havia entre os dois já acabou e não há modo de recuperá-lo. Álvaro diz que já encontrou a pessoa que sempre buscou e não vai deixá-la. Olga diz que se Álvaro já disse tudo o que queria, pode ir embora, mas que ali ele não voltará a entrar mais, nem mesmo para ver o filho. Ariadna fica irritada ao ver a mensagem de Eduardo. Olga diz a Álvaro que se ele não estiver com ela, também não ficará com o filho dela e ameaça ir embora do país com o filho. Mulherzinha indecente, suja, nojenta, usar o filho que é de outro homem para prender o ex-marido. Álvaro diz que tem direitos como pai. Olga manda ele ir embora e pensar muito bem na decisão dele. Ariadna pergunta a Medusa se ela acha que o homem que a violentou voltou a segui-la. Medusa diz que não e pergunta se Ariadna acha que pode ser o mesmo homem que a agrediu. Ariadna diz que pode ser, que há muitas coincidências, mas ela vai continuar pensando. Bárbara procura a Olga e exige uma prova de paternidade. Olga diz a Bárbara que fazer o exame durante a gravidez seria arriscar a vida do bebê, e isso ela não vai fazer, mas jura que o filho que está esperando é do Álvaro. Olga diz a Bárbara que depois que o bebê nascer fará o exame de DNA. Olga pede para a Bárbara ajudá-la a convencer Álvaro a voltar com ela e promete que fará o que for preciso para que ele tenha com ela a felicidade e a família que eles não puderam ter antes. Bárbara diz a Olga que está bem, que vai falar com Álvaro. Eduardo diz à mãe que se arrepende de ter deixado tudo o que deixou no México para ir para Los Angeles. Eduardo diz que queria começar do zero, com a Suari e o seu Tadeu. Sem vergonha, safado. Depois que roeu o osso até da Linda, né? Não quer mais a mulher, agora quer a mulher e o filho de volta. Vai ser covarde, sem vergonha lá longe. Bárbara diz a Eduardo que a Olga também está muito arrependida
e agora quer recuperar o Álvaro. Daphne deixa os filhos aos cuidados de Gemma e sai para se encontrar com Gael. Bárbara tenta convencer Álvaro a voltar com Olga. Bárbara diz que Álvaro não pode ser tão egoísta e que agora o que importa é o bebê que está a caminho. Gemma se encontra com Jimmy no parque. Chateado, Jimmy diz que está mal porque já viu que ela não quer andar com ele. Gemma diz que gosta muito dele, mas pede para ele entendê-la porque ela tem medo. Gael beija Daphne. Ela começa a se lembrar do falecido marido e não consegue ficar com ele. Gael pergunta o que aconteceu. Daphne diz que não pode e que tem medo de que alguém veja os dois ali. Álvaro conta para Ariadna sobre a conversa que teve com Olga. Álvaro diz a Ariadna que ama muito ela, mas a prioridade é o filho dele e ele sente muito. Gemma se distrai conversando com Jimmy. Clara desaparece. Ao se dar conta que Clara não está ali, Gemma se desespera. Quinta-feira, 22 de dezembro. Jimmy diz para Gemma ficar no parque e sai à procura de Clarinha. Clarinha anda pela rua perguntando onde Gemma está. Álvaro diz a Ariadna que não queria terminar com ela, mas tudo se complicou demais. Ariadna diz a Álvaro que entende perfeitamente os deveres que ele tem com o filho. Isso ela não questiona, sabe que é o correto, mas pensou que os dois poderiam superar isso de alguma maneira e ficar juntos. Álvaro diz que sabe que os problemas que teria com Olga para ver o filho deles e não teria sentido propor que os dois continuem juntos. Ariadna diz que está bem, que o sonho dele era ser pai e ela quer ajudá-la a realizar esse sonho. Álvaro diz que é muito difícil tomar aquela decisão, mas é o melhor para ambos, principalmente para ela, que é uma mulher incrível e merece alguém que possa amá-la de maneira plena. Álvaro e Ariadna se despedem com um beijo apaixonado. Gael diz que Daphne pode ficar tranquila. Se ela não quiser que façam nada, ele entende, pois o caso do Ernesto está recente. Ariadna chega em casa arrasada depois do término com Álvaro. Jimmy diz a Gemma que já procurou Clarinha por todas as partes, mas não a encontrou. Gemma conta para Bárbara e Ariadna que Clarinha sumiu. Ariadna diz a Gemma que já avisou a polícia e eles estão procurando pela menina. Jimmy e Ariadna continuam pelas ruas à procura de Clarinha. Uma senhora vê Clarinha, a reconhece e avisa a polícia. Gemma fica aliviada ao saber que Clara foi encontrada. Daphne chega em casa com Gael. Bárbara repreende primeiro por estar de namorico. Depois conta que a filha dela sumiu, mas já foi encontrada, está na delegacia e só vão entregá-la para a mãe dela. Ariadna diz a Daphne que Clara estava muito contente no parque, então resolveu ir até em casa para buscar o Tadeu e o Dino e acabou se perdendo. Daphne disse que não deu permissão para a Gemma sair com os filhos dela. Aflita, Gemma chora e diz a Daphne que não era a intenção dela. Furiosa, Daphne briga com Gemma e a chama de irresponsável por ter saído com os filhos dela. Bárbara chega e diz a Daphne que ali a única irresponsável é ela, porque a Gemma não é babá de ninguém. Bárbara pergunta se Daphne não entende que é uma viúva, mãe de 2 crianças que dependem e que são responsabilidade dela. Daphne diz a Ariadna que já aprendeu a sua lição e que os filhos dela ela não vai deixar com mais ninguém. Olga agradece Bárbara por ter falado com Álvaro. Ariadna conta para Cassandra que Álvaro e ela terminaram. Eduardo transfere uma boa quantidade de dinheiro para Ariadna, com a intenção de que assim consiga o perdão dela. Ariadna vê a mensagem de Eduardo avisando sobre o dinheiro e comenta com Cassandra que ele está querendo ganhar tempo mandando aquele dinheiro para ela, mas não, ela já vai entrar em contato com seu advogado e ele não precisa nem pensar que vai se livrar de dar a pensão para o filho. Gemma cria coragem e conta para Jimmy que está grávida. Gemma diz que precisava dizer para ele porque tinha muita vontade de ser namorada dele, mas não queria que ele pensasse que ela queria enganá-lo com o bebê ou algo assim. Jimmy fica sem palavras ao saber a verdade. Lino se muda para a casa de Bárbara. Eduardo pede para a mãe ajudá-lo com Ariadna, fazer com que ela veja que não vai faltar dinheiro para o filho deles e que não faz sentido ela insistir com a pensão.
Eduardo diz à mãe que está fazendo de tudo para voltar, e se a Ariadna se abrandar graças a ela, tudo será mais fácil para ele. Porcaria de homem, covarde, abandona a mulher com o filho e agora fica usando a mãe para resolver os problemas dele. Bárbara conversa com a Ariadna, diz que o filho dela quer fazer as pazes com ela, quer cuidar do filho dele, mas ela não deixa. Ariadna diz que não interessa se o Eduardo a quer de volta, o que lhe interessa é que não falte nada para o Tadeu. Álvaro diz a Olga que esteve pensando e que acha que o mais justo para o bebê é que eles se deem outra oportunidade como casal. Sexta-feira, 23 de dezembro. Sorridente, Olga diz a Álvaro que aquela era a melhor decisão que ele podia tomar e o abraça. Álvaro diz que está fazendo aquilo porque é o melhor para o bebê e porque confia no que ela disse, que o filho é dele. Olga diz que sabe que aquele bebê vai uni-los para a vida toda. Bárbara diz a Ariadna que um menino como Tadeu precisa sentir a segurança do seu pai e da sua mãe, que os dois vão estar 100% para ele. Ariadna diz a Bárbara que Eduardo abandonou Tadeu e ela já não o ama e não pode voltar a amá-lo. Ariadna diz que nem morta volta com Eduardo. Álvaro diz a Bruno que voltando com Olga está perdendo algo muito importante, o amor da vida dele. Olga conta para Lorena que Álvaro e Ariadna estavam juntos. Lorena pergunta por que Olga não contou para a Bárbara, ou pelo menos reclamou com Álvaro. Olga diz que é melhor que eles pensem que ela não sabe de nada, porque lhe convém mais ficar tranquila, e com o tempo, Álvaro e ela vão se separando pouco a pouco da família, justamente como aconteceu antes, então não terá mais sentido falar sobre isso. Olga diz que se Álvaro decidir voltar com ela, não vai voltar a procurar a Ariadna. Humberto diz a Ariadna que amou a reportagem que ela fez e amanhã será publicada. Tadeu pergunta para a mãe por que o tio Álvaro não foi buscá-lo mais na escola. A Ariadna diz ao filho que às vezes os adultos não conseguem tempo para tudo. Gael diz a Daphne que sabe que os filhos dela estão em primeiro lugar para ela e para ele não importa estar depois que eles, desde que sempre siga ao lado dela. Bárbara convida Lino para jantar com sua família e diz que seria como comemorar a primeira noite dele ali. Durante o jantar, Gael pergunta a Ariadna como vai o trabalho dela no jornal. A Ariadna diz que acabou de terminar uma reportagem sobre uma jovem que a chamam de Medusa e é sobre abuso. Lino diz que sempre pensou que ser jornalista é um trabalho muito perigoso para uma mulher e que acha que é uma carreira para homens. Ariadna diz que não acha que exista carreira para homens ou para mulheres, e a essas alturas as mulheres já demonstraram que são capazes de qualquer coisa. Álvaro diz a Bruno que sente muita falta do Tadeu, e ainda que ele não tenha nada com a Ariadna, não pensa em se afastar dele. Bárbara diz a Lino que concorda com ele, que há trabalhos que não são recomendados para uma mulher, e ainda mais se ela é mãe. Eduardo diz a Nemo que está junto de uma velha tão possessiva como Linda, o fez se dar conta de que viver com a Ariadna não era tão ruim como ele pensava. Humberto diz a Ariadna que várias agências de notícias de lá e do estrangeiro pediram autorização para publicar o artigo dela, contando a história da Medusa. Ariadna comemora com Cassandra o sucesso da sua reportagem. Olga convence Bárbara a organizar uma reunião de família para dar a todos a notícia de que Álvaro e ela se reconciliaram. Romena informa aos amigos que aceitou um trabalho na Trend Media e terá que viajar para Los Angeles no final do mês. Gael diz que essa agência é o sonho de qualquer publicitário e parabeniza a Romena. Ariadna encontra Álvaro na escola de Tadeu. Álvaro diz a Ariadna que o fato dele estar com Olga não é impedimento para ele se manter afastado do sobrinho, a não ser que ela tenha algum problema com isso. Ariadna diz que não será fácil, mas está de acordo que eles se vejam. Tadeu fica feliz ao ver o tio. Jimmy evita Gemma. Gemma diz que nunca pensou que ao dizer que está grávida ele ficaria assim. Jimmy é grosseiro com Gemma, pergunta o que ela esperava e insinua que ela engravidou por ser fácil. Ofendida, Gemma dá uma bofetada em Jimmy e diz que ele sequer sabe tudo o que ela viveu antes de chegar ali, e muito menos por que está grávida. Jimmy diz que não sabe e não lhe importa.
Gema diz que foi lindo quando ele pediu para ela ser namorada dele e ela ia dizer que sim. Mas antes queria contar toda a verdade para ele porque pensou que ele era diferente dos outros rapazes, mas já viu que não. Diz para ele não se preocupar e se afasta. Érica se aproxima de Jimmy, defende Gema e diz que sente raiva dele julgá-la. Érica pergunta se Jimmy sabe que Gema foi obrigada a ficar com um homem que tem o dobro da idade dela. Jimmy fica surpreso. Eduardo descobre que o relógio que ele ainda deu para ele tem um GPS para que ela saiba sempre onde ele está. Eduardo tem um plano para se livrar de Linda e diz que Nemo vai ter que ajudá-lo, seduzindo a mulher dele. Lino cada vez mais ganha a confiança de Bárbara e até consegue fazer com que ela fale sobre o seu casamento para ele. Daphne e Gael conversam com Clarinha sobre o relacionamento deles. Clarinha pergunta a Gael se pode chamá-lo de Papai Gael. Tadeu reclama porque Álvaro tem ido vê-lo pouco e diz que o tio já não gosta dele nem do Dino. Tadeu tem uma crise e Ariadna e Álvaro ficam angustiados ao ver ele daquele jeito. Lino diz a Bárbara que ela é uma mulher maravilhosa e desde que a conheceu não consegue tirá-la da cabeça. Bárbara diz que ele também mudou a vida dela e que pensou que nessa idade já não voltaria a se interessar por ninguém. Lino se aproxima de Bárbara para beijá-la.